Existe um momento silencioso na vida de toda pessoa que decide mudar. Não é um momento de aplausos, nem de reconhecimento. Não é algo que os outros percebem. É uma decisão silenciosa, quase invisível. Uma decisão que acontece quando você percebe que continuar vivendo da mesma forma não é mais suficiente. E é exatamente nesse momento que nasce algo poderoso. Um hábito silencioso que começa pequeno, quase imperceptível, mas que com o tempo constrói pessoas imparáveis. A maioria das pessoas acredita que pessoas fortes surgem de grandes acontecimentos. Acreditam que é preciso um momento dramático, uma grande virada, algo extraordinário. Mas a verdade é que pessoas imparáveis não são construídas em grandes momentos. Elas são construídas nos pequenos momentos que ninguém vê, nos momentos em que você decide continuar mesmo cansado, nos momentos em que você escolhe disciplina em vez de conforto, nos momentos em que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Existe um poder enorme nesses momentos silenciosos, porque é nesses momentos que você está treinando sua mente. Você está dizendo para si mesmo que não depende da motivação. Você está dizendo que não depende da aprovação. Você está dizendo que não depende das circunstâncias. E quanto mais você repete isso, mais forte você se torna. O problema é que a maioria das pessoas ignora esses pequenos hábitos. Elas querem resultados rápidos, querem mudanças visíveis, querem sentir evolução imediatamente. Mas hábitos silenciosos funcionam de outra forma. Eles crescem devagar, eles se fortalecem com o tempo. E quando você percebe, você já não é mais a mesma pessoa. Pense nisso. Toda pessoa imparável tem algo em comum. Elas continuam quando os outros param. Elas persistem quando os outros desistem. Elas mantêm o foco quando os outros se distraem. E isso não acontece por acaso. Isso acontece porque elas desenvolveram hábitos silenciosos que moldaram sua mentalidade. Talvez o mais poderoso desses hábitos seja a consistência silenciosa. Não é fazer algo grandioso uma vez, é fazer algo pequeno todos os dias. É continuar mesmo quando ninguém está vendo. É evoluir sem precisar mostrar. Esse tipo de consistência constrói algo muito maior do que motivação momentânea, porque motivação vai e volta. Energia muda, emoções oscilam, mas hábitos silenciosos permanecem. Eles criam uma base sólida, eles criam estabilidade, eles criam força mental. Existe algo interessante quando você começa a desenvolver esse hábito. Você para de depender da vontade, você começa a agir automaticamente. Você começa a fazer o que precisa ser feito sem discutir consigo mesmo. E isso muda completamente sua vida. Muitas pessoas perdem energia lutando contra a própria mente. Elas ficam pensando se devem agir, se devem continuar, se devem tentar. Pessoas imparáveis não desperdiçam energia assim. Elas simplesmente seguem o hábito que construíram. Elas continuam avançando mesmo quando não parece fácil. E é nesse ponto que algo muda dentro de você. Você começa a confiar em si mesmo. Você começa a perceber que consegue continuar mesmo em momentos difíceis. Você começa a perceber que não precisa de circunstâncias perfeitas para evoluir. Esse é o verdadeiro poder do hábito silencioso. Ele constrói confiança interna, uma confiança que não depende do que acontece fora, uma confiança que vem da sua própria disciplina. Com o tempo, você começa a perceber outra mudança. Você começa a se tornar mais calmo diante dos desafios. Você começa a reagir menos impulsivamente. Você começa a analisar mais, agir melhor, pensar com mais clareza. Isso acontece porque sua mente foi treinada pela consistência. Pessoas que desenvolvem esse hábito não se tornam fortes de repente. Elas se tornam fortes gradualmente, um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. Uma decisão silenciosa após a outra. E quando você percebe, algo incrível acontece. Aquilo que antes parecia difícil começa a parecer normal. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer alcançável. E aquilo que antes te fazia desistir agora se torna apenas mais um passo. Esse é o momento em que você começa a se tornar imparável. Não porque não existam desafios, mas porque você desenvolveu a capacidade de continuar independentemente deles. Existe uma diferença enorme entre pessoas que tentam e pessoas que persistem. Pessoas que tentam dependem da motivação. Pessoas que persistem dependem do hábito. E hábitos silenciosos são muito mais poderosos do que momentos de motivação. Porque quando a motivação acaba, o hábito continua.
Quando a energia diminui, o hábito continua. Quando as dificuldades aparecem, o hábito continua. E essa continuidade cria resultados inevitáveis. Talvez você não veja isso imediatamente. Talvez leve tempo. Mas cada pequena ação silenciosa está construindo algo dentro de você. Está fortalecendo sua mente. Está criando resistência. Está criando disciplina. E essa construção interna é o que realmente importa. Porque resultados externos podem mudar. Circunstâncias podem mudar, mas a mentalidade que você constrói permanece. Existe algo muito poderoso quando você percebe que está evoluindo sem depender de ninguém. Você começa a sentir uma força diferente, uma força silenciosa, uma força que não precisa ser mostrada. Essa força muda sua postura, muda sua forma de pensar, muda sua forma de agir. Você começa a falar menos e fazer mais. Você começa a se preocupar menos com opiniões e mais com evolução. E esse é o momento em que você realmente começa a se destacar. Não porque você está tentando impressionar, mas porque você está construindo algo sólido. Muitas pessoas não entendem isso, porque estão focadas em resultados imediatos. Mas pessoas imparáveis entendem que a verdadeira transformação acontece no silêncio. Elas entendem que cada pequeno hábito constrói algo maior. Elas entendem que consistência vence talento. Elas entendem que disciplina vence motivação. E quando você entende isso, sua mentalidade muda. Você para de buscar atalhos. Você para de buscar soluções rápidas. Você começa a construir algo duradouro. Com o tempo, você percebe que o hábito silencioso não mudou apenas sua rotina. Mudou quem você é. Mudou sua identidade. Mudou sua forma de enfrentar a vida. E isso é o que realmente cria pessoas imparáveis. Não são grandes momentos, não são grandes discursos, são pequenas decisões repetidas todos os dias. Agora pense nisso. Existe um hábito silencioso que você pode começar hoje. Um hábito pequeno, mas consistente. Um hábito que, com o tempo, vai transformar sua mentalidade. Talvez seja continuar, mesmo quando estiver cansado. Talvez seja manter disciplina, mesmo sem motivação. Talvez seja agir mesmo quando houver medo. Não importa qual seja. O importante é começar, porque cada pequena decisão conta. Cada pequeno esforço constrói algo maior. E quando você perceber, você já não será mais a mesma pessoa. Você será mais forte, mais disciplinado, mais resiliente, mais imparável. Agora eu quero saber de você. Qual hábito silencioso você vai começar hoje? Escreve nos comentários. Vou construir meu hábito silencioso. Isso cria um compromisso com você mesmo. E se você quer continuar desenvolvendo essa mentalidade, se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a construir força mental, disciplina e consistência. E deixa seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão buscando evoluir, porque no final, pessoas imparáveis não nascem prontas. Elas são construídas silenciosamente, consistentemente, um hábito de cada vez.